Olá, tudo bom? Como é que vocês estão, né? Gente, acabei de chegar da capital, fui lá receber uma encomenda e fazer a entrega de uns ovos galados para minha inscrita. E hoje a gente tem pauta interessante. Hoje eu quero fazer um vídeo resposta porque me questionaram, me perguntaram por que eu deixei de criar capote. Aqui na minha região a gente chama capote, são as abençoadas galinhas dangolas, guinés. E por que eu deixei de criar? Porque eu optei por neutralizar guiné do meu criatório. Eu vou mostrar ali para vocês umas reformas que eu estou fazendo e nesse meio tempo eu vou explicar para vocês sobre os efeitos do capote junto com a galinha no mesmo espaço. Aí vocês vão me dar razão por que eu deixei de criar capote. Voltando ao nosso vídeo, né? Às vezes as pessoas me procuram perguntando se eu tenho ovos galados de GSB, de galinha caipira, das galinhas d'Angola, que são os abençoados capotes. E eu tinha, sim, um lote de capote aqui, mas eu abri mão desse lote de capote. Eu decidi não criar mais capote. Cacilda, por que tu decidiu não criar capote? Hoje eu vou falar para vocês do efeito da união de capote e galinha caipira no mesmo espaço, ou seja, qual for a galinha. Principalmente se você tiver como alvo a boa postura das aves. O capote, ele é bem primitivo, ele é um animal que ele anda em bandos, ele é tido como sinaleiro. Qualquer anormalidade, qualquer suspeita, qualquer movimento ou qualquer presença de predador no espaço das aves, aonde tem um capote, ele vai lá e dá aquele sinal. Aquele sinal dele é com barulho. O capote é altamente barulhento. É uma ave que é muito, muito, muito barulhenta. E foi por conta do excesso do barulho dos capotes que eu optei por deixar de vez de criar capote. Porque meu objetivo é produção de ovos. Então, para mim produzir muitos bebês, eu preciso ter uma boa produção de ovos galados. Para mim ter um bom equilíbrio na postura das minhas galinhas, ou melhor, para a gente ter, a gente precisa de um ambiente tranquilo, de um ambiente de paz, sem excesso de barulho, porque o barulho é responsável por 90% da queda da postura das galinhas. Vocês entenderam aí a mensagem que eu estou passando para vocês? Pois foi por isso. Capote é altamente barulhento. Muito barulhento, muito estressado. Ele estressa até a gente com barulho. Imagine as colegas que estão do lado dele, que são as outras penosas. Por aí vocês tiram. Aqui eu estou fazendo umas divisão que tá ficando boa. Aqui é meu plantel só de Brahmas. De Brahmas não, de GSB quer dizer. Ali é um plantel que futuramente será recria. Ali só tem pré-adolescente. Toda fêmea só tem um macho. Aí assim, gente, deixei sim de criar capote por conta do barulho excessivo que eles causam. E esse barulho excessivo dos capotes perturbava minhas penosas, minhas fábricas de ovos. Elas se estressavam e automaticamente vinha a queda de postura. Então foi por esse motivo que eu deixei de criar capote. Não pretendo mais criar. Eu estava com um lote até bom de capote. Ela já estava em fase de postura. Aí eu decidi me desfazer, ou seja, vender esse lote de capote. Porque eu observei que o estresse, o barulho excessivo dos capotes estavam sim causando estresse nas minhas fábricas de bebês, nas minhas fábricas de ovos.
E aí eu tive que tomar essa decisão de abrir mão dos capotes. Então eu queria estar respondendo esse comentário, porque muita gente pergunta se eu vendo capote, se eu vendo ovo galado de cocás, né, das galinhas da Angolas. E eu não estou vendendo. O lote que eu tinha não era grande, mas já era um lote mais ou menos. E olha que beleza. Olha que moça linda. Então assim, eu vendi por conta do excesso de barulho. E a dica de hoje é: se você pretende iniciar um criatório com o objetivo de produção grande de ovos, procure um ambiente salubre no quesito limpeza, higiene e no quesito barulho. Galinha, para ter um bom equilíbrio de postura, para o sistema reprodutor dela produzir equilibradamente, ela precisa ser uma galinha relaxada. Ela não pode conviver com excesso de barulho, com visita de predadores, de pessoas estranhas no espaço delas, porque isso causa sim estresse nas galinhas. E galinha estressada é sinônimo de queda de postura. Galinha nenhuma que está estressada, ela tem um equilíbrio bom de postura, ela põe o suficiente. A tendência é cair, ó, gente. Uma diquinha boa para vocês. Eu não opto por aqueles outros bebedouros, mas a minha técnica que é essa: eu compro na Shopee essas cubinhas vermelhas, faço a adaptação no balde, mantenho o balde todo dia limpo e cheio, e minhas galinhas só bebem água limpa. É fundamental para a saúde, para a sanidade das aves, que elas se matem a sede com uma água limpa. Então, toda galinha que a gente põe lá, aquela vasilha aberta, geralmente elas pisam dentro, elas ciscam, cai areia, sujeira. E aí eu estou usando essa técnica aqui, e eu só tenho 2 espaços onde eu boto água exposta para minhas galinhas. O resto eu estou usando essa técnica do balde. E funciona muito bem, por sinal, porque a água se mantém sempre limpa. Então, gente, o nosso vídeo de hoje era para falar sobre isso. Era para responder minhas inscritas que me perguntam muito sobre capote. Por que, Cacilda, que tu deixou de criar capote? Capote dá prejuízo? Capote não tem venda? Não, capote dá resultado, dá lucro, dá venda. Mas, quando a gente foca na postura, o capote tem lá sua parcela de conta com relação à queda de postura. Então foi exatamente por isso que eu deixei de criar os abençoados capotes. E voltando ao nosso vídeo de hoje, eu queria mandar abraços, né? Queria dizer para vocês que realmente capote dá lucro, capote dá um retorno financeiro se você souber fazer o manejo. Mas de contrapartida, a gente criar capote misturado com galinha no mesmo espaço não é viável para a gente que foca na produção grande de ovos. Capote, uma das principais características do capote da galinha da Angola é porque ela é uma ave sinaleira. Inclusive tem muita gente que usa ela, cria, para fazer limpeza do ambiente, para ser sinaleira. Tipo assim, gente que tem medo de cobra, de inseto, geralmente bota lá uns cocazinhos que é para eles ficarem limpando, fazendo a limpeza do ambiente. Mas a galinha também faz esse processo, da mesma forma. Então, eu deixei de criar capote, porque os capotes estavam influenciando na queda da postura das minhas galinhas. E quando eu percebi o excesso de barulho e a queda de postura, eu me toquei que tinha alguma coisa errada. E aí eu decidi eliminar capote do meu criatório. Foi por isso que eu deixei de criar capote. Para quem está com muitas dúvidas com relação a isso, que eu já me perguntaram muito sobre essa questão. Eu não podia deixar vocês sem resposta, né? Então foi por esse motivo que eu deixei de criar os capotes. E se você gostou do nosso vídeo, gostou da nossa dica, sinta-se de já abraçado por mim. Aproveita, deixa o teu joinha.
arrasta aí para o lado, clica nesse pá que faz toda a diferença, compartilha nossos vídeos. Se caiu de paraquedas no nosso vídeo e adora galinha, quer criar, quer investir, quer começar uma criação do zero, aproveite e se inscreve no nosso canal, porque o nosso canal é um canal onde a nossa prioridade é o empoderamento da mulher, a geração de renda na roça e, de contrapartida, manejo, alimentação, postura e vacinação correta das nossas galinhas. E de quebra a gente ainda tem aquele guia de chocadeira que faz a diferença. Então, nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Sintam-se todos abraçados por mim. E você que tem galinha misturado com capote, faça esse test drive. E se suas galinhas que você cria junto com o capote não está te dando um resultado satisfatório de postura, analisa bem se não é o excesso de barulho causado pelos capotes que estão causando excesso em alto grau de estresse nas tuas galinhas. Porque influencia, e como eu digo aqui nos meus vídeos, cada detalhe tem suas diferenças, né? E eu tô aqui para dar dica que faz a diferença para você. Então, nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Cheiro no coração e até o nosso próximo vídeo.